Vamos para o capítulo 10 agora do livro. É o último capítulo. Tem mais dois apêndices, um sobre correção monetária de balanço e outro sobre análise de balanço, que são interessantes, mas o conteúdo mesmo acaba aqui. Bom, o último capítulo é interessante porque ele poderia ser um dos primeiros também. Ele mostra pra gente aquilo que é chamado de princípio contábil. O princípio contábil é meio que a premissa básica de tudo que interessa para a contabilidade. Se essas premissas básicas são consideradas com sentido, e a gente já vai falar quais são os critérios para que eles sejam aceitos, eles vão virar meio que algo que toda classe de contadores e todo mundo que faz qualquer tipo de demonstração contábil tem que seguir. É, existem vários órgãos de classe aí que regulam isso. Quando você lê um balanço, assim, e que é auditado, geralmente tem a frase assim que esse balanço foi feito, ou algo parecido com isso, com os princípios contábeis, geralmente aceitos. Ou talvez vocês já tenham visto a sigla GAP, G-A-A-P, é justamente o acrônimo em inglês para princípios contábeis geralmente aceitos. E existe BR GAP, GAP dos Estados Unidos, existe todo um esforço para unificar tudo junto com o sistema europeu, que é o FRS, e tem tudo, assim, todos esses órgãos de classe estão aí para tentar unificar os princípios contábeis. Para um princípio contábil ser aceito por toda a classe de contadores, de formuladores de demonstrativos contábeis, ele precisa ter duas características importantes. Ele precisa ser praticável e ser útil. Ser praticável é que dá para fazer. Beleza? E ser útil é que serve para alguma coisa. Ele é relevante. Ser praticável é uma coisa importante porque, assim, suponha que os contadores cheguem à conclusão, todo mundo, né, contadores e usuários, e todo mundo resolva que você tem que sempre aferir o custo de cada unidade, de cada item que entra no seu balanço, mesmo que ele seja muito pequeno. Por exemplo, um clipe de papel. Então eu comprei um clipe de papel essa semana e depois na semana que vem eu comprei outra caixinha de clipes de papel e eu vou ter que registrar por unidade. Eu joguei tudo na mesma caixa, lá eu misturei, mas eu vou ter que dar um jeito de descobrir qual deles está saindo, em qual momento, para conseguir aferir meu custo preciso de material de escritório. Fica difícil, porque ele não é muito praticável. Por exemplo, é muito mais fácil para mim aí eu fazer uma média ponderada, ou então sei lá o que eu vou fazer do meu custo de clips. Eu não preciso atribuir um valor para cada um, porque fica meio difícil. Então, para um princípio ser aceito, ele tem que ser útil, mas ele tem que ser praticável, beleza? Tem que dar para fazer. Vamos ver alguns princípios contábeis. A gente vai ver 6 princípios contábeis e a gente vai ver uma outra classe de convenções contábeis. É um pouquinho diferente. Beleza? Bom, a gente vai ver esses 6, eu vou falar cada um deles. Convenção contábil é um pouco diferente, como eu falei, porque uma convenção é mais uma delimitação, uma restrição dos princípios. As convenções aparecem para explicar melhor algum princípio, para colocar alguma limitação aí para ajudar a gente. A gente vai ver 4 convenções. Beleza? Vamos começar aí pelos princípios. O primeiro deles é o princípio da entidade. O princípio da entidade é aquilo que a gente já fala desde o começo do curso. Na verdade, esse capítulo é interessante porque ele meio que formaliza as coisas que a gente vem trabalhando desde o começo e até dá algum sentido para algumas coisas, como, por exemplo, o regime de competência. Né? Por que a gente usa o regime de competência? Mas vamos lá, o princípio de entidade. A ideia é de que a contabilidade é feita para entidades que são distintas da pessoa física, ou mesmo jurídica, né, se a pessoa jurídica for dona de outra empresa, dos sócios. Ou seja, a gente faz a contabilidade para a entidade e não para o sócio. É interessante isso porque você pode fazer a sua própria contabilidade pessoa física, né? Mas se você tiver uma empresa, ela vai ter que ter uma contabilidade separada para ela. Beleza? Suponha que você é o dono da sua barraquinha de cachorro-quente. O que a gente está falando é que você vai ter que apurar lucros, receitas, despesas, ativo, enfim, estoque da sua barraquinha de cachorro-quente e ela vai pagar um salário para você ou vai fazer distribuição de lucros para você, proprietário dela. Você, pessoa física, não pode ter suas finanças confundidas com a entidade que estamos aí fazendo as demonstrações financeiras.
Beleza? Existem mecanismos aí para fazer justamente essa atribuição de dinheiro para você, dono do negócio, né? Você pode, como eu falei, distribuir lucro, você pode pegar empréstimos da sua própria empresa. Tem várias coisas para você fazer para que não seja aí confundido uma coisa com a outra. O próximo princípio é o da continuidade. Esse é um princípio interessante, é o princípio de que, a não ser que tenha uma boa razão para você acreditar que a sua organização vai acabar, você atua como se ela nunca fosse acabar. Nunca fosse parar de atuar. Isso é importante porque isso é meio que o que dá uma razão para a gente usar o custo histórico como base de valor. Daqui a pouquinho a gente vai ver outro princípio que chama justamente custo como base de valor. Mas esse princípio dá uma justificativa para isso. Então, se eu tenho lá a minha empresa rodando, pode ser mesmo um cachorrinho, uma barraquinha de cachorro quente. Eu tenho lá sei lá, ou de pipoca, não sei. A ideia é que eu nunca vou vender. Se eu nunca vou vender, eu não tenho razão para ficar atualizando o valor do meu ativo carrinho de pipoca, beleza? Eu registro lá nos meus registros contábeis o custo quando eu comprei e deixo lá. Eu nunca vou vender, então eu sempre vou continuar atuando, então não tem razão para eu fazer uma atualização do preço. Por isso o custo histórico faria algum sentido. Beleza, isso aí é discutível. A gente sabe que tem outros princípios princípios não, mas a gente vai ver quando a gente justamente avaliar as convenções, a gente vai ver que tem uma convenção que é do conservadorismo, que aí mexe um pouquinho, não no princípio da continuidade, mas do custo, que é uma continuação que é uma consequência, por assim dizer, do princípio da continuidade. Enfim, os princípios eles meio que vão conversando aí, a gente vai chegando a conclusões. Mas a ideia então de ter um custo como base de valor tem a ver com a ideia de que você não acha que a sua organização vai ser extinta rapidinho. O princípio da realização versa sobre as receitas. A ideia é que a receita vai ser reconhecida no momento em que ela é realizada, não no momento em que ocorre o recebimento. Beleza? Quando eu transfiro um bem para o meu cliente ou quando presto o serviço em troca de dinheiro ou outro ativo qualquer, e isso é importante, outro ativo qualquer. Se ele me dá uma nota aí promissória, quer que seja que eu registro na minha conta clientes, ele está me dando um ativo. Beleza? Ou seja, ele está me pagando com promessa, não com dinheiro. Nesse momento eu registro a minha receita. Esse é o princípio da realização. O próximo princípio é justamente o do custo como base de valor. A ideia é que quando entra qualquer coisa no meu ativo, eu vou registrar lá pelo valor que eu paguei, preço de custo, por assim dizer. Claro que isso é complicado numa realidade como a brasileira que teve que lidar com a inflação por muito tempo. Então, os contadores brasileiros acabaram meio que ficando expertos aí em mexer com inflação e fazer correção de balanço. Mas isso traz muitas distorções. Você vai corrigir um balanço? Beleza, eu paguei, sei lá, um determinado valor num veículo. Eu vou corrigir por qual valor? Assim, inflação, IPCA, IGPM, qual índice eu uso? Um índice que usa preço do arroz faz sentido, e preço do cimento, faz sentido usar esse índice para corrigir meus veículos, sempre traz distorções. Então, custo como base de valor, em geral, é um princípio contábil bem aceito. E é interessante porque se você pensar assim nos rudimentos da contabilidade, né, quando a gente tinha aí um empreendimento com começo, meio e fim, era interessante a gente colocar o custo de qualquer forma, porque num ambiente que não seja hiperinflacionário, você conseguia apurar direitinho o quanto você teve de recebimento, lucro e depois caixa por um determinado projeto que você começou. Então era bom ter o custo lá, ao invés de ficar reajustando por qualquer critério que fosse. Como eu falei, daqui a pouco a gente vai ver a convenção de conservadorismo que dá alguns critérios para a gente para mudar isso aí. Né? A gente já viu isso durante o curso, que é aquela história, né? Eu coloquei lá o custo como base de valor. Lá. Então eu uso esse critério e coloco um veículo lá no meu ativo. Aí de repente começa a explodir os veículos da marca que eu comprei, começa a pegar fogo e o valor de mercado dele despenca. Eu posso reajustar pelo valor de mercado, caso ele seja menor, caso ele seja os ativos que
assim, podem ser reajustados desde que seja para baixo. E os passivos meio que podem ser reajustados desde que seja para cima. Esse é o princípio, a convenção do conservadorismo. A gente já fala um pouquinho disso, estou falando em linhas gerais, beleza? O próximo princípio é interessante porque, assim como o princípio de realização fala das receitas, né, do momento em que eu tenho que registrar a receita, que é no momento do fato gerador, o princípio da confrontação das despesas com as receitas fala que eu tenho que registrar as despesas no momento do fato gerador, coisas que a gente já tinha visto. É que a gente tinha visto isso sem dar muita explicação, mas eles são princípios contábeis geralmente aceitos. E aí é claro, né, que quando a gente pega o princípio da realização com o princípio da confrontação das despesas com as receitas, a gente tem definido o que a gente chama de regime de competência. Então a gente está registrando as receitas no momento do fato gerador e as despesas no momento do fato gerador. Isso não caiu do céu, isso vem porque esses princípios têm uma lógica para existirem e eles foram aceitos, então, em conjunto, a gente tem o regime de competência. O próximo princípio é interessante também, é o princípio do denominador comum. A ideia é que a gente vai registrar todos os eventos com algum valor, alguma base que é comparável, né, com a mesma base monetária, com o mesmo denominador monetário. O que, de novo, é um pouquinho complicado quando a gente tem um regime inflacionário. Né? Pelo menos para fins gerenciais, é legal que a gente corrija, né, se a gente está no ambiente de inflação, porque, poxa, como é que eu vou comparar ativos e estoques, enfim, se eu estou colocando eles no meu balanço e eu estou tendo uma desvalorização muito forte da minha base monetária. Então, mesmo que legalmente isso seja complicado, nada te impede de fazer isso gerencialmente. Beleza? Mas, mais uma vez, não esqueçam que reajustar aí, ou corrigir balanços ou demonstrações de resultado de exercício, ou qualquer demonstração contábil, demonstração de fluxo de caixa, reajustar isso, ou corrigir com a inflação, traz outras distorções, beleza? Que são relevantes. Agora vamos ver as convenções. Uma convenção, então, é simplesmente aí algo que delimita, ou que restringe, ou que explica melhor alguns dos princípios. Vamos começar com a convenção da consistência. A convenção da consistência diz pra gente que uma vez que você escolheu um determinado critério, segue com esse critério. É simplesmente meio que um bom senso, né? Então eu apuro meu estoque por Pepsi. Vai apurar por Pepsi, não vai ficar mudando. De um ano para o outro você vai mudar Pepsi, o Epsi, não. Então você usou aí um determinado critério, vai continuar usando esse critério. A não ser que você tenha uma razão muito boa para mudar. Beleza? É para que as coisas tenham consistência. O próximo princípio é o que eu comentei anteriormente. Princípio não, perdão. A próxima convenção é a convenção do conservadorismo. Ela é interessante porque ela modifica um pouco o princípio geral do custo como base de valor. Ela fala pra gente que, isso é importante, né? Para que a gente pode aí mudar os valores que estão aí no nosso balanço, caso a gente tenha um valor de mercado, por exemplo, ou o que quer que seja mais baixo para o ativo e mais alto para o passivo. Se o valor de mercado do meu saldo de mercadorias, por exemplo, do meu estoque lá, for menor que o valor de custo, eu posso ajustar meu balanço para baixo. Esse é o princípio do conservadorismo. Mesma coisa para os passivos, eu posso ajustar para cima. É a única explicação que eu deveria. Né? Então, você pode usar o custo de mercado ou mais baixo, caso seja receita ou ativo. Né? Você pode sempre ajustar para baixo o que é bom e pode reajustar para cima o que é ruim para você. É claro que você traz distorções quando faz isso também. Se você quiser ficar sendo muito conservador o tempo todo, você traz distorções para o seu balanço. Então tem que usar aí o princípio do conservadorismo, mas com algum tipo de bom senso também. A próxima convenção é da materialidade. É interessante também, porque a convenção da materialidade diz que para eu não gastar muito tempo com bobeira, eu só vou registrar na contabilidade alguma coisa que realmente mereça a minha atenção. Se for 1 centavo lá que eu estou usando, eu talvez não deva registrar todo momento. Por exemplo, eu imprimi uma folha de papel. Eu não preciso registrar uma folha de papel. Eu posso esperar aí juntar um conjunto de folhas de papel suficiente para ser material o suficiente para eu colocar no meu balanço. Então, se eu tenho lá material de escritório, eu não vou toda vez que, usei uma folha, vou lá e ajusto o meu inventário de material de escritório. Não, espera um tempo aí. A hora que eu usei 100 folhas, eu vou lá e marco. É mais ou menos isso que está querendo dizer. Só que tem que ficar atento, porque apesar de alguma coisa ser imaterial, se ela for
consistentemente imaterial, pode estar dando algum problema, né? Então você pode chegar à conclusão na sua empresa que gera bilhões de reais aí todos os meses, que R$ 100 aí não, talvez seja imaterial, você não registra alguma coisa, alguma distorção, alguma coisa que está aparecendo lá, você pode chegar à conclusão que ela é imaterial. Só que se você está vendo uma distorção sempre, consistente, todo período você vê uma distorção de R$ 100 aí saindo do seu balanço, aí da sua receita, o que quer que seja, você pode começar a prestar atenção, você pode ter alguma coisa esquisita aí. Então, apesar de ser imaterial, se for consistentemente algo que está acontecendo, tem que dar uma olhada. Então, é interessante essa convenção. A última convenção que a gente vai ver é da objetividade. Objetividade é assim, sempre que der, a gente tem que usar algum tipo de medida para os nossos ativos ou para os passivos que seja não a opinião de alguém, mas que seja algo mais palpável. Por exemplo, se, sei lá, eu contrato um grande avaliador aí para ver quanto vale o veículo ainda que eu tenho no meu ativo. Sei lá, se eu compro veículos raros, por exemplo, e que não tem valor assim, de mercado, né? Eu não sei quanto é que vale. Eu sou colecionador de veículos, a minha empresa faz comercialização de veículos raros, antigos. Eu não sei quanto é que vale cada um deles. Eu contrato o maior especialista do mundo em avaliação para colocar lá o meu valor dos meus ativos. Suponha que tem outra pessoa que tem um carro idêntico ao meu, um concorrente meu tem um veículo que é idêntico ao meu, e ele faz um leilão desse veículo e vende por um valor abaixo do valor que é o que eu tenho registrado no meu ativo. Eu deveria prestar atenção nisso, porque apesar de eu ter uma avaliação dizendo qual é o valor do meu veículo, eu olho para o valor de mercado dele, que não tem bem mercado, mas assim, você vai lá no leilão e vê que as pessoas estão dispostas a pagar muito menos do que está registrado no meu ativo. Então eu não deveria registrar pelo valor da avaliação do especialista, e sim pelo valor que tem sido negociado, né? Veículos semelhantes ao meu têm sido negociados. Beleza, isso é interessante também para terreno, né? Se eu tenho terrenos, eu vou lá e contrato um especialista imobiliário para falar quanto vale meu terreno. Mas se o terreno do lado do meu, da mesma metragem, está sendo vendido por um valor bem menor, eu talvez não deva considerar essa avaliação desse especialista imobiliário. Beleza? É isso. Todo esse exemplo é para dizer o seguinte: o objetivo é preferível ao subjetivo. Não é para colocar aí questões ou avaliações subjetivas no meu balanço. É sempre para colocar, se eu tiver algum critério de objetividade, de alguma coisa mais palpável, é para usar. Beleza? Sem avaliações subjetivas de ideias de quanto vale as coisas que eu tenho. É para colocar lá o que realmente eu tenho mais na mão. Beleza? E com isso a gente viu todos os princípios e convenções que estão no livro, e esse é o último capítulo, então assim a gente acaba o curso. Se vocês quiserem, como eu falei, o apêndice 1 é interessante, ele é justamente de correção de balanço por variação do poder aquisitivo da moeda, e o apêndice 2, ele é bem curto, geralmente eu dava ele nas aulas, se eu conseguir aqui, eu até monto uma aulinha para vocês, de índices de avaliação e análise de balanço, análise de demonstrações contábeis, balanço e demonstração de resultado de exercício. Beleza? Mas são apêndices interessantes, aí vale a leitura, mas fecha aí com esse capítulo 10 o nosso curso.